Bom, pegue a sua Bíblia aí, querido, e abra no livro de Gênesis, no capítulo de número 45. Eu quero ler o versículo de número 7 e o versículo de número 8, que eu acredito que sejam dois versículos chaves para toda uma história, uma linda história, cheia de detalhes, rica em manifestações de Deus, uma história muito especial que, obviamente, não teremos tempo de detalhar toda a história no dia de hoje, mas eu acredito que o versículo 7 e 8 do capítulo 45 sejam versículos chaves para essa história. Versículo 7, palavras de José. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de em toda a terra do Egito. Bom, eu sei que a maior parte de vocês, se não todos, conhecem bem a história de José. José, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, que desde pequeno se destacava entre os seus irmãos por causa do amor que o seu pai demonstrava a ele. José que quando menino teve um sonho, e este sonho era de que um dia ele seria maior do que os seus irmãos e maior até que o seu próprio pai, e talvez na sua inexperiência conta esse sonho, esses dois sonhos na verdade que ele teve aos seus irmãos. Isso gera uma inveja muito grande nos seus irmãos. A inveja e o desdém pelo irmão vai a tal ponto de que esses irmãos acabam tentando matar o irmão, José. Porém, mudam de ideia no meio do caminho, incentivado por um dos irmãos mesmo, e acabam vendendo José como escravo. Estou aqui resumindo a história para você, até porque você já conhece, ficaria cansativo contar de novo uma história que você já sabe. E então José é vendido como escravo, e ele vai para a casa de um homem chamado Potifar, como escravo. Ali a Bíblia diz que Deus o faz prosperar, que Deus abençoa a casa de Potifar, porque Deus é com José. E na casa de Potifar ele se torna um líder. Mas a esposa de Potifar acaba tentando seduzir a José, que para não se deitar com ela, contrariando os princípios do seu Deus e pecando contra Deus e o seu Senhor, ele acaba então fugindo das garras daquela mulher. Mas ele é acusado de assédio sexual e acaba preso sem direito de se defender. Passa um tempo na prisão, e na prisão Deus o faz prosperar, porque Deus era com José. E ele se torna então o líder, uma espécie de carcereiro autorizado dentro da prisão onde ele estava. Estando ele na prisão, um dia dois prisioneiros, um copeiro do rei e um padeiro do rei, têm um sonho na mesma noite e contam este sonho para José. José, usado por Deus, dá a interpretação deste sonho. A interpretação do sonho do copeiro e do padeiro tinha uma ligação, aconteceria no mesmo dia. O sonho do copeiro significava que ele seria restituído ao seu cargo, e o do padeiro que ele seria morto. Alguns dias depois, era aniversário do faraó. Faraó chama à sua presença tanto o copeiro como o padeiro, e se cumpre aquilo que José tinha interpretado do sonho. O copeiro é restituído ao seu posto e o padeiro é morto, conforme José tinha predito. O copeiro esquece de José, não se lembra de falar bem de José, fica 2 anos José no esquecimento dentro da cadeia, enquanto o copeiro está vivendo a sua vida, até que um dia o faraó tem um sonho perturbador. Na verdade, 2 sonhos.
na mesma noite, que fazia parte de uma só coisa, que era o sonho das espigas gordas e as espigas magras, as vacas gordas e as vacas magras. Quando o faraó está inquieto para saber o que significava aquilo, o copeiro lembrou que havia um homem na prisão que tinha uma capacidade vinda de Deus de interpretar sonhos. Então ele conta isso ao faraó e diz: faraó, aconteceu comigo algo interessante. E conta o que aconteceu com ele. O faraó fica curioso, manda chamar a José, e José então interpreta o sonho de faraó. José não faz isso sem antes destacar que essa capacidade não é sua, e sim é algo que pertencia a Deus. Era Deus que podia revelar isso. E ele diz ao faraó que aquele sonho significavam 7 anos de fartura, que seriam substituídos por 7 anos de grande escassez. Então ele dá a orientação a faraó: economize nos 7 dias, nos 7 anos de fartura, guarde para que você tenha provisão nos 7 anos de escassez. E aí então o faraó fica admirado com a capacidade que Deus dá a José e com a sabedoria administrativa que o Senhor dá a José. E coloca José como governador de todo o Egito, sendo menor que Faraó apenas no trono. Então ele se tornou o grande governador do Egito. E o sonho de José então se cumpre. Ele se torna maior que os seus irmãos, ele se torna maior em autoridade política do que o seu pai. A fome então chega, os 7 anos de escassez chegam, e em toda a terra há fome, de forma que as pessoas vão aonde tem alimento, onde tem fartura, que é no Egito. E quem é o responsável por negociar a fartura que tem no Egito? O próprio José. Quem é que vai lá pedir ajuda? Quem é que vai lá comprar alimento? Os seus irmãos. Os irmãos chegam lá e não reconhecem José, porque certamente José mudou muito com o tempo. José agora está caracterizado como um egípcio e também não deixa os seus irmãos perceberem. A Bíblia diz que quando José falava com os seus irmãos, José falava em egípcio e tinha um tradutor. Ele não falava com os irmãos na língua deles, no hebraico, e sim falava na língua dos egípcios, não deixando seus irmãos saber quem eram eles. Então seus irmãos se curvam diante dele, cumprindo literalmente os sonhos de José, porque José agora é o grande governador do Egito, a maior potência daqueles dias. E nós vamos então nos aproximando do capítulo de número 45, depois de alguns acontecimentos maravilhosos. Se você puder, leia o texto inteiro, leia os capítulos todos que tratam a respeito dessa história. Mas José se revela aos seus irmãos. E quando ele se revela aos seus irmãos, os seus irmãos então pensam: agora ele vai nos matar, ele vai se vingar de nós, nós fizemos sofrer. Por causa de nós ele se tornou escravo, por causa de nós ele foi preso, por causa de nós ele viveu a vida longe do pai, por causa de nós ele foi criado no meio de um povo estranho. Mas José então diz: não fiquem preocupados, eu não trago rancor no meu coração, eu não sou alguém dominado pelo ódio, antes eu entendo hoje o propósito de Deus. Versículos 7 e 8 do capítulo 45, parafraseando, José está dizendo: tudo isso aconteceu e Deus estava no controle. Tudo isso que aconteceu, Deus em momento nenhum estava perdido. Tudo isso que aconteceu, Deus se valeu disso. Isso fazia parte de um propósito de Deus, para que hoje eu estivesse aqui, porque se eu não estivesse aqui, vocês morreriam. Porque eu pude ser um provedor enviado por Deus para sustentar vocês, para preservar o nosso povo. Deus me trouxe para cá. Vocês, na verdade, até tentaram me fazer o mal, mas Deus, ele converteu tudo isso em bênção ao meu favor, para a glória e louvor dele. Esse é um resumo da história de José. Um resumo bem resumido. Há muita coisa a se dizer aqui, mas o que eu queria pensar com vocês aqui é sobre esse plano geral de Deus, que envolve pessoas. É sobre essa ação gloriosa de Deus, que
envolve homens e mulheres como eu e como você. E fazer uma afirmação de que José foi uma chave, um homem-chave, para todo um desenrolar do plano de Deus. Então a primeira afirmação que eu queria fazer para você aqui é que Deus tem um plano. Se tem uma coisa que nós precisamos sair daqui hoje entendendo, é que Deus tem um plano. E que esse plano, ele é bem maior do que eu e você. E que esse plano é eterno. E de que esse plano, ele está no coração de Deus desde a eternidade. E que Deus criou o homem com um plano. E esse plano de Deus vai se cumprir. E esse plano de Deus vai acontecer. Deus tem um projeto. Dentro desse projeto, se olharmos para a história de José, José está apenas envolvido em um plano bem maior do que ele. Israel, que precisava ser preservado da fome, estava envolvido em um projeto que era maior do que Israel. Que Israel tinha a missão de preservar o testemunho da vinda do Messias até que o Messias viesse. Isso tem a ver com a salvação da humanidade. E Israel está envolvido nesse plano, que a preservação da família de José, porque, não se esqueça, a família de José são os filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel. Então é daquele povo que surgiu o povo de Israel, que surgiram os judeus, que testificaram e guardaram as leis até que se manifestasse a plenitude dos tempos em Jesus. Então Israel estava envolvido em algo bem maior, que talvez eles não conseguiam entender. Que José, tudo o que aconteceu na vida de José, está totalmente ligado a um plano maior do que José, que é a preservação dos seus irmãos, que se tornarão os judeus, de onde virá o Messias e que salvará o mundo. Então, o plano de Deus em relação ao ser humano é um plano eterno. E este plano de Deus se cumprirá. A segunda coisa que você precisa entender é que Deus usa pessoas. Há um plano. Há um plano. A igreja está envolvida neste plano de Deus. A humanidade está envolvida neste plano de Deus. E para o cumprimento deste plano, Deus decidiu livremente, ele escolheu usar pessoas. Pessoas como José, pessoas que ele coloca em lugares estratégicos, pessoas que façam a sua vontade, pessoas que toquem outras pessoas, pessoas que comuniquem a sua bondade a outras pessoas, fazendo com que se cumpra o plano de Deus. Então diga comigo, diga, Deus tem um plano. Deus usa pessoas. A terceira coisa que você precisa saber é que Deus usa circunstâncias para moldar pessoas. Deus tem um plano, Deus usa pessoas e Deus usa circunstâncias para moldar pessoas. José, ele é aquilo que a vida fez dele. A vida foi moldando a José. Deus estava com José e no processo Deus foi formando o caráter de José. Deus foi usando as circunstâncias da vida para fazer aquilo que ele planejou. Deus foi usando as circunstâncias para conduzir tudo para a glória do seu nome. Então Deus tem um plano, Deus usa pessoas e Deus usa circunstâncias. Nós aqui estamos envolvidos em um plano que é maior do que a gente. A sua vida, você está no mundo. E para o mundo há um projeto que é bem maior do que você não pode ter as dimensões do que esse plano. E Deus quer usar você. Deus quer usar pessoas para este plano que Ele tem. E Deus usa as circunstâncias para conduzir pessoas para a glória e louvor do teu nome. Agora, há outras verdades que nós precisamos entender. O diabo também tem um plano. Eu não gosto muito de incluir o diabo nas minhas pregações, mas é inevitável descobrirmos as suas ciladas.
o diabo também tem um plano. E qual é o plano do diabo? O plano do diabo é frustrar os planos de Deus. Esse é o plano do diabo. O plano do diabo é tentar fazer com que os planos de Deus não se cumpram. O diabo é um imitador desde todo sempre. Se Deus tem um plano e o diabo tem o seu, e Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas. E aqui não necessariamente eu estou falando de possessão maligna. Os irmãos sabem que existe uma diferença entre uma indução e uma possessão. Possessão é quando o diabo, ou quando um demônio toma o corpo de uma pessoa, assume o controle total da vida de uma pessoa e conduz aquela pessoa. Isso é uma possessão maligna. A indução nós podemos ver, por exemplo, no caso de Pedro, quando ele, influenciado pelos valores deste mundo, ele contraria a vontade de Deus, dizendo que Jesus não deveria morrer de forma nenhuma, que Jesus deveria ter dó de si mesmo, e Jesus repreende a Pedro, ou repreende a ação do diabo que influencia Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Nós sabemos que Pedro não estava, em hipótese alguma, endemoninhado, mas que Pedro estava influenciado por um espírito, por uma mentalidade, espírito aqui no sentido de mentalidade, que domina o mundo. Uma mentalidade que é anticristo, ante os planos de Cristo. E isso não é uma possessão. Então, quando eu afirmo que o diabo também usa pessoas, eu estou fazendo uma afirmação de que os irmãos de José podiam sim estar influenciados por uma ação maligna. Que sim, a mulher de Potifar podia estar, não estou dizendo que eles estavam em hipótese alguma endemoniados, e sim que a mulher de Potifar podia estar influenciada por uma ação maligna. Imagine só que se José, como seria o final da história, se José tivesse deitado-se com a esposa de Potifar. Que credibilidade José tem diante de Faraó, um homem que não é confiável com o seu patrão. Imagine se José, dentro do cárcere, tivesse as chaves do cárcere na mão e tivesse se tornado, em vez de um carcereiro fiel, um organizador do presídio fiel, ele tivesse se tornado um líder de uma facção criminosa, um PCC, um comando vermelho. Que credibilidade teria um homem desse? Então, José certamente foi tentado por uma ação maligna através de pessoas tal como a mulher de Potifar. Se o diabo ele tem um plano e se ele usa pessoas, muitas vezes ele também usa circunstâncias. Ele não necessariamente cria as circunstâncias. Creio que pode criar, mas não necessariamente cria todas as circunstâncias, mas se vale de muitas circunstâncias. Se alguém me perguntar assim: pastor, a depressão é algo maligno? Nós vamos ter uma aula na escola de discípulos sobre depressão, e alguém me perguntar: pastor, a depressão é um demônio? Não, na minha concepção não é. Não consigo ver biblicamente a depressão como um demônio. Pastor, o diabo pode se valer da depressão? Pode. Pastor, se eu perder o meu emprego, isso é uma ação diabólica? Não. Mas o diabo pode se valer desse meu momento de fragilidade? Pode. Pastor, enfermidades são malignas? Sim, há enfermidades malignas, mas não são todas e não são a maioria, e a maior parte das enfermidades são ocasionadas porque nós estamos num mundo afetado pelo pecado. E a nossa natureza, ela é corruptível, todos nós vamos morrer. E esse negócio de que fulano morreu de velhice, não é bem verdade. Morreu porque venceu as peças. Morreu porque adoeceu o coração de tanto viver, mas morreu por ocasião de alguma enfermidade, ainda que é uma enfermidade justificável pela idade. Então, enfermidades não são malignas, mas o diabo pode se valer disso? Sim, pode. Então, da mesma forma, o diabo também usa circunstâncias
para tentar abater o cristão, para tentar frustrar os planos de Deus. Não se esqueça que essa é a grande missão do nosso adversário. Bom, então, deixando agora José, apenas usando os pensamentos acerca do que aconteceu e a essência de tudo isso, pensemos em nós. Você não é o plano de Deus no todo, mas você faz parte desse plano. E aí eu me dirijo a você. Eu acredito, irmãos, que a vida ela passa a ter um sentido, de fato, quando nós começamos a compreender que Deus tem um plano e qual é o nosso papel neste plano. Acredito que José conseguiu viver uma vida e não se tornar um homem frustrado, não se tornar um revoltado, porque ele sabia do projeto de Deus. Lembre-se que quando na sua adolescência ele teve um sonho, e este sonho foi uma revelação clara para José, que ainda não tinha a sabedoria necessária para discernir o tempo e as coisas, mas já sabia ter a interpretação dos sonhos. Já tinha essa direção de Deus. Então ele sabia que Deus tinha chamado ele para algo muito especial nessa vida. Que ele não era qualquer um. Que ele era amado por Deus. Que ele não era fruto de um acidente da relação dos seus pais. Que ele não era mais um número. Que ele não era mais um nas estatísticas daqueles que são vendidos como escravo. O que permeou a vida de José o tempo todo é saber: Deus tem um plano na minha vida e eu não posso me afastar do plano que Deus tem para a minha vida. Talvez José não conseguisse entender que plano é esse. Talvez José não conseguisse dimensionar o tamanho desse plano, mas uma coisa ele sabia: Deus tem um plano. Ele me fez ter um sonho na minha adolescência, e esse sonho mostrava que um dia eu seria importante, e que o ser importante ajudaria os meus irmãos, ajudaria o meu pai. Então eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu confio. A minha pergunta a você é: você está descobrindo? Você sabe que você faz parte de um projeto especial? Que você, jovem, não é somente mais um jovem, que você não é um acidente, que você é uma pessoa especial, que Deus tem um plano e que você está incluso nesse plano de Deus, que certamente existem pessoas que serão tocadas nesta vida por Deus, através da sua vida. Eu diria que Deus usa pessoas e essas pessoas são como chaves que abrem portas. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a mulher samaritana. Aquela mulher, ela encontrou-se com Jesus, ou Jesus encontrou-se com aquela mulher, e aquela mulher foi o canal de entrada do evangelho em Samaria. Quem era aquela mulher aos olhos da sociedade? Quem era aquela mulher aos olhos da sua família? Quem era aquela mulher aos seus próprios olhos? O que ela via quando ela olhava no espelho? O que as pessoas viam quando ela passava na rua? Mas quando o Senhor olhou para ela, o que Jesus viu naquela mulher? Jesus viu naquela mulher uma mulher que poderia ser a chave para a evangelização de toda uma cidade. Que aquela mulher foi a mulher que ele escolheu para testemunhar do seu amor. Aquela mulher que tinha uma vida duvidosa. Aquela mulher que era desprezada por muitos e que ela mesma alimentava um sentimento de solidão, de isolamento. Ela foi, depois de um encontro com Jesus, transformada e começou a perceber o valor que ela tinha para Deus e o quanto ela era importante para o projeto de Deus. E ela volta para a sua cidade, ou ela volta para o meio do seu povo agora para testemunhar. Quantas pessoas, irmãos, que vivem dentro da igreja, e talvez você seja uma delas aqui hoje, que não sabe a importância que você tem, o quanto você pode ser útil para o projeto de Deus, como você pode ser importante para pessoas. José deixa claro isso, que ele
tudo aquilo não tinha a ver com ele. Ele não se tornou um narcisista dizendo: Deus me ama, Deus me deu vitória, Deus fez isso para humilhar os meus irmãos, foi para me glorificar. Não, foi por causa do plano dele. Nada tem a ver necessariamente com José, e sim com o plano de Deus. E José é abençoado por fazer parte desse plano. E todas as vezes que nós nos posicionamos na nossa vida, colocando-nos à disposição para o grande projeto de Deus, nós somos abençoados. Somos abençoados porque caminhamos com o abençoador. Somos abençoados porque caminhamos em caminhos de bênção. Somos abençoados porque estamos envolvidos dentro de um projeto abençoado e abençoador. Não tem a ver com José. Não é que José é um homem especial. Eu não estou querendo dar aqui a você a sensação de que você é um ungido, um especial, um escolhido. Eu estou dizendo que isso está aberto para todos aqueles, que há um plano abençoado, que há um projeto abençoado, que há um grupo abençoado, porque há um grupo, há um projeto que está ligado a Deus. E tudo que está ligado a Deus, e tudo que obedece isso, obedece esse plano, passa a ser abençoado. E José, então, se coloca, quando Deus o chama para isso, ele se coloca dentro desse projeto. E ele vive intensamente esse projeto, ele é tentado a sair desse projeto, mas ele recusa sair desse projeto. São oferecidos caminhos, atalhos para José, mas José rejeita os atalhos porque ele quer viver dentro deste projeto. A vida de muita gente, inclusive dentro da igreja, não tem sentido, porque mesmo vivendo dentro da igreja, vivem longe do projeto de Deus. A vida familiar de muita gente não tem sentido, porque mesmo vivendo com as suas famílias, dentro da casa do Senhor, não vivem o projeto de Deus, não param para perguntar: será que eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva? Será que eu estou dentro do projeto de Deus? Ou será que eu estou vivendo a minha vontade? Será que eu estou vivendo aquilo que eu quero? Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e Deus usa pessoas neste projeto. Deus tem um plano e Deus usa projeto. E Deus tem um plano e Deus usa pessoas. Você não é indispensável, mas Deus quer você. Deus não depende de pessoas. Veja bem, a minha afirmação é que Deus usa pessoas. E jamais que Deus depende de pessoas. Pastores, se José não quisesse, o plano de Deus continuaria. O plano de Deus não depende de você. E aí, querido, olhe bem para mim, porque isso é muito sério. Se você não quer, tem alguém que quer. Se você não for, tem alguém que vai. Porque Deus tem um plano. Deus tem um plano. Se você prefere um prato de lentilhas em vez da bênção da primogenitura, como fez Esaú, Deus sempre terá um Jacó. Essa é a grande verdade. O plano de Deus não depende de mim. O plano de Deus não está atrelado a mim. Agora, o plano de Deus está acessível a mim. Deus tem um plano e Deus usa pessoas. E felizes são aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu quero estar envolvido com isso. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar envolvido com os teus projetos. Uma vez que estamos envolvidos com os projetos de Deus, irmãos, temos que entender que a vida tem lá as suas pressões. Eu imagino que a vida de José foi uma vida de muitas pressões. Eu acredito que Deus sabe quem são os seus e que o diabo sabe quem são os de Deus. Que assim como Deus sabe quem são aqueles que verdadeiramente dizem: Senhor, eis-me aqui, o diabo também sabe. E então há uma pressão para frustrar os planos de Deus. Eu não teria preocupação nenhuma em afirmar que Deus não quer que você seja aquilo que Deus quer que você seja. E que o diabo vai tentar fazer com que você não seja
aquilo que Deus quer que você seja. Que o diabo vai querer te ocupar com coisas que roubem o seu foco, ou o foco do plano de Deus. Eu olho às vezes para a igreja, irmãos, e isso às vezes entristece meu coração. Porque se todo mundo usasse o potencial que é para Deus, Suzano seria alcançado tão rápido. Se a igreja entendesse quem ela é no mundo espiritual, nosso país seria alcançado de forma muito rápida. Mas as pessoas estão muitas vezes sendo enganadas, não se deixando usar como poderiam e deveriam se deixar usar. Há uma pressão. Há uma pressão para que José não tenha os seus sonhos cumpridos. O diabo detectou logo quem José era dentro desse projeto de Deus. Dentro desse projeto que Deus tem, José é um cara importante para Deus. José é um camarada que vai fazer a diferença. José é um camarada que, se permanecer fiel a Deus, pode ser canal de bênção para outras vidas. Então José vive uma vida de pressão. Mas essa pressão não impressiona José, porque José sabe quem cuida dele. Irmãos, eu não estou aqui dizendo isso para você, para que você saia daqui preocupado com o diabo. Eu não quero que você saia daqui impressionado e olhando tudo o que acontece na sua vida em volta, temendo ao diabo. Uma enfermidade, um pneu furado, um acidente, alguma coisa, e você fique morrendo de medo do diabo. Não é essa a intenção. Porque se o diabo pressiona, por outro lado, a afirmação dessa manhã é que Deus usa a circunstância. E tudo aquilo que o diabo, ou pessoas, ou a vida, ou circunstâncias naturais provocam para que você pare, o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode transformar isso em bênção, Ele pode transformar isso em adubo para o seu crescimento, Ele pode transformar isso em algo favorável a você. A separação de José e os seus irmãos, Deus usou isso. O tempo de escravo dentro da casa de Potifar, Deus usou isso. Porque acredito, irmãos, que é administrando algo pequeno que nós aprendemos a administrar coisas grandes. José não pode dar um pulo de alguém que nunca administrou nada para o governo de uma nação. Então ele tem que fazer um estágio, ele tem que aprender a administrar alguma coisa. Que lugar melhor do que como um escravo? E depois de escravo, para organizador de uma penitenciária. Se antes ele organizava na casa de Potifar e cuidava de 2, 3, 10 funcionários, agora ele cuida de um grupo bem maior. Ele tem muito mais responsabilidades, ele tem que desenvolver mais as suas capacidades, porque agora se trata de um presídio. E ele é levado depois ao governo do Egito. Deus vai treinando. O diabo, ou as circunstâncias, ou as pessoas vão colocando obstáculos e Deus vai usando esses obstáculos para treinar José. O diabo diz, agora eu derrubo José. Eu vou usar uma arma quase que fatal na maioria dos casos, uma mulher. E aí então José não cede, e isso passa a ser um sinônimo de fidelidade. Se José foi fiel na casa de Potifar, foi fiel lá no presídio, agora, quando o faraó olha para ele, vê nele um homem fiel. Se o diabo tem os seus planos, Deus tem as suas formas de agir na vida daqueles a quem Ele chamou. Então, Deus tem um plano. Deus usa pessoas. Agora, irmãos, algo que precisa estar claro na nossa mente é o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus nos escolheu. Isso tem que ficar muito claro para você. O que certamente conduziu José em vitória foi isso. Essa consciência clara, irmãos, de que tudo isso não é um acidente. É um projeto de Deus. Quem chamou José? Por que ser fiel? Por que não fugir da casa de Potifar? Porque Deus me chamou.
Por que não deitar-se com a esposa de Potifar? Porque Deus me chamou. Por que não criar uma rebelião no presídio? Porque Deus me chamou. Por que ajudar um copeiro? Por que ajudar um padeiro? Porque Deus me chamou. Porque Deus está comigo. Por que confiar, mesmo contra todas as circunstâncias? Porque Deus está comigo. Essa é uma convicção que conduziu José àquilo que Deus tinha para ele e que fez com que José vivesse os planos de Deus, aquilo que Deus planejou para ele. Então eu queria que você soubesse de uma coisa. Você frequenta uma comunidade de fé, mas você não foi salvo e nem escolhido por uma comunidade de fé. Você certamente é bênção para mim e é bênção para os demais líderes da igreja, mas você não foi chamado por nós. Você não foi redimido por nós. Você não foi escolhido por nós. Você foi chamado por Deus. Porque Deus tem um projeto para a sua vida. Porque Deus incluiu você em um grande projeto. Este projeto tem a ver com o reino de Deus e você faz parte dele. Eu não sei qual é a tua parte. Eu sei, olhando para a história, qual era a parte de José. José tinha que se tornar governador para administrar alimentos em tempo de fome, para preservar o seu próprio povo, para que o nome do Senhor fosse glorificado nisso. Essa era a missão de José. Talvez a sua missão seja educar um filho para a glória de Deus. Talvez a sua missão, e quando eu digo a sua missão, eu digo parte da missão, que tem a ver com esse tão grande projeto, talvez seja ser testemunha para um amigo. Talvez parte dessa sua grande missão seja se tornar um professor, ou talvez um pregador, talvez alguém que influencie uma pessoa. Houve na minha vida uma pessoa que eu não tenho a menor ideia de quem ela seja. Mas um dia, e eu sempre conto isso, um dia, quando criança, essa pessoa apareceu na minha vida. E ela me convidou para ir a uma igreja. Ela pegou algumas balas na mão e disse, olha, eu estou juntando a criançada, aqui vai ter uma escolinha de crianças lá na igreja, vai ter bala e vai ter um tempo lá, vocês querem ir, eu levo vocês e trago vocês. Peço autorização para a mãe de vocês e vou levá-los. Aquela mulher, ela estava sendo parte de um projeto de Deus, que envolvia a mim. Eu tive a minha primeira semente de verdade do Evangelho plantada no meu coração por aquela mulher. Ela talvez não tenha ideia de que ela participou da salvação da vida de uma pessoa, talvez ela não tenha ideia disso, mas ela simplesmente estava dizendo diariamente para Deus, Senhor, o Senhor tem um plano, e eu quero fazer parte dele. Eu quero estar envolvido, eu quero ser sensível a esse projeto de Deus. A questão é, irmão, quando uma pessoa está dentro desse plano de Deus, Deus a conduz. Veja bem, em meio à escravidão na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus abençoava José e o fazia prosperar. Deus não livrou ele da escravidão. Deus não fez ele tomar o lugar de Potifar. Ele era um escravo, abençoado. Era abençoado no que fazia, era abençoado onde estava, era diferente de todos os demais, se destacava porque a bênção de Deus estava sobre ele. Depois ele foi para o cárcere e a bênção de Deus estava sobre ele. Se é solteiro, na sua vida de solteiro, você pode ser alguém muito abençoado. Se é essa a condição que você vive, porque a bênção de Deus não é o que eu tenho, é quem eu sou. Não é onde eu estou, é quem eu sou. Porque eu sempre serei quem eu sou, independente do que eu tenho ou independente de onde eu estou. Eu sou abençoado e a bênção não tem a ver com as circunstâncias que eu vivo, porque entendo que em todas elas Deus está comigo. Deus pode me fazer abençoado no meu casamento. Deus pode me fazer abençoado no meu trabalho, não importa qual é a função, o cargo ou qual salário eu tenha.
Tem pessoas que têm um salário muito baixo, em profissões muito difíceis, e elas se sentem poderosamente abençoadas por Deus. E de fato são, porque elas estão vivendo o plano de Deus. Não estou dizendo, irmãos, veja bem, que foi Deus quem lhe deu aquela profissão. O que eu estou dizendo é que ela, tendo aquela profissão, estando onde ela está cumprindo o desejo de Deus. Ela não vive reclamando, ela não cede às pressões do diabo. E porque ela está dentro do projeto de Deus, onde ela estiver, seja no mais alto cargo da empresa, ou na função mais inferior da empresa, ela pode ser um canal de bênção. Eu me recordo de um lugar onde eu trabalhei, já comentei com vocês, horário do almoço, engenheiros, líderes de seção e outras pessoas se reuniam em uma sala pequena, abafada, quente. Era a sala da limpeza, onde um dos profissionais que trabalhavam na limpeza abria sua Bíblia e, com um português bem falho, compartilhava do amor de Cristo. Eu ficava impressionado, eu era um novo convertido e eu ficava me perguntando por que tanta gente vem ver esse cara falar. Ele não fala bem, ele fala com dificuldade, mas ele estava dentro do plano de Deus. E Deus usava a vida dele. Deus tem um plano. Deus usa pessoas. Deus usa circunstâncias para moldar essas pessoas. Nas dificuldades, não reclame, querido. Deus está contigo e pode estar te moldando, usando as circunstâncias. Não estou dizendo que Deus cria circunstâncias, mas Ele usa as circunstâncias da vida. Ele pode criar, Ele pode usar e Ele pode transformar circunstâncias para a glória e louvor do nome dEle. Então, se você quer um conselho final nessa manhã, pergunte-se se você está vivendo a vontade de Deus. Pergunte se você está vivendo a vontade de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo específico para você dentro desse plano, dentro desse projeto, que é o grande projeto de Deus. Foi isso que José reconheceu no versículo 7 e 8 do capítulo 45. Era plano de Deus. Vocês fizeram por egoísmo, mas Deus transformou isso em bênção. Vocês queriam me separar do Pai, mas Deus estava cuidando de mim. Vocês eram contra mim, mas Deus foi favorável a mim. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez nessa manhã você esteja andando na contramão do plano de Deus. Talvez 2015 tenha sido um ano para você em que você não viu os ventos favoráveis do nosso Deus. Talvez você hoje se pergunte: será que eu estou mesmo andando nos planos de Deus? Se você me perguntar: pastor, quem anda nos planos de Deus passa luta? Eu posso te afirmar que sim, também passa lutas. Mas há uma grande diferença, irmão. Há uma grande diferença. É diferente para uma criança que anda no escuro sozinha e uma criança que anda no escuro de mão dada com seu pai. O escuro é o mesmo, mas a segurança naquele que segura a nossa mão faz total diferença. Por isso, nessa manhã, eu convido você para se alinhar ao plano de Deus, colocar a sua família no plano de Deus, colocar o teu coração nos projetos de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida de forma específica? Eu sei que o Senhor tem um projeto e esse projeto glorifica o teu nome e eu quero fazer parte deste projeto que glorifica o teu nome. Senhor, como é que eu posso ser parte deste projeto que glorifica o teu nome? Peça ao Espírito Santo que lhe faça sensível, querido, a voz do Senhor, que Ele também te dê sonhos
como deu a José, que te revele qual é a vontade dele para a sua vida. Não ande alheio ao projeto de Deus. Procure a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.